Olá a todos, pessoal. É um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? E há sempre uma retórica, né? Uma retórica vinda das pessoas que são adeptas ao socialismo e ao comunismo, e elas começam com uma retórica o seguinte: falar, olha, a Rússia não é mais um país socialista, né? A Rússia é uma república federativa, não sei o que e tal, tá? Então, assim, só que essas pessoas, elas esquecem que o comunismo, tá? Ele não é uma coisa real, ele não é uma coisa prática, tá? Ele é uma utopia. Ele é a mesma coisa do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma utopia para se atingir um estado supremo depois, né? Existe o estágio do capitalismo para depois você partir para o anarcocapitalismo, que é um sistema completamente sem governo, regido somente pela livre troca, né, pelo livre mercado entre as partes, né? Então, assim, tanto o anarcocapitalismo quanto o comunismo, eles são duas utopias, tá certo? Eles são duas utopias. Porém, todavia, porém, o anarcocapitalismo ele é baseado no sistema capitalista de livre troca que já existe hoje, tá? E o comunismo ele é baseado em cima da filosofia de Karl Marx. Karl Marx não era um economista, Karl Marx era um filósofo, tá? Karl Marx, assim, ele criou né, ele idealizou essa filosofia, né? Então o marxismo científico, que é o que é mais difundido dentro tanto do comunismo quanto do socialismo, porque o socialismo ele é um meio para poder se chegar ao comunismo. Então, como eles foram aplicando isso em diversos lugares e depois o socialismo caiu, por exemplo, como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não existe mais, né? Então, assim, quando ele vai caindo no mundo, ou seja, quando eles não conseguem enfiar, né, dentro de um país e tudo, eles precisam do quê? Quando eles não conseguem enfiar o comunismo, eles precisam do socialismo. Por quê? Porque o socialismo é como se fosse uma etapa para baixo, né? O socialismo, eles podem enfiar o socialismo dentro de uma democracia, eles podem enfiar o socialismo dentro de um sistema presidencialista, eles podem enfiar o socialismo, né, a goela abaixo do jeito que for. O que eles vão fazer? Eles vão misturar o socialismo com o capitalismo, né, com o livre mercado e tal, e com umas formas de governo, né, e com a democracia, tanto que hoje surgiu o quê? Hoje nós temos aí a social-democracia, né? A democracia socialista, ou social-democracia. Por quê? Porque isso já é uma mistura do socialismo com a democracia. Por quê? Porque eles sentiram que eles não vão conseguir colocar o comunismo logo em primeiro estágio. Então o que eles fazem? Eles descem o nível, aí eles descem o nível até socialismo, social-democracia, para eles irem colocando as ideias comunistas. Então tem gente que não consegue entender isso, tem pessoas que não conseguem entender o que é a filosofia comunista e nem o que é a filosofia, por exemplo, o que é o anarcocapitalismo. A pessoa não consegue entender que o anarcocapitalismo é uma utopia, né? E que o comunismo é uma utopia e ele precisa de estágios para poder ser atingido. Então, quando a gente fala que o fulano de tal é socialista ou que aquele determinado país é socialista, né, nós estamos falando do que está sendo empregado ali e misturado com a República Federativa e tal para se atingir um meio comunista. Tá bom? Então, assim, o caso do Putin mesmo, o caso da Rússia. O Putin é um comunista ex-KGB, tá? O cara é KGB, comunista, e tá lá, né? Fazendo guerra agora, soltando bomba na cabeça de inocentes e tal. Então, tá?
toda a ideologia do Putin, ela é ligada à KGB e ela é ligada ao comunismo, tá? Isso é a ideologia do Putin, né? Então, assim, você precisa entender. Ah, mas lá é uma república federativa, tá? Não interessa, eles estão misturando isso com o presidencialismo, eles estão misturando isso com o capitalismo, eles estão misturando para poder o quê? Para poder entrar o socialismo, fazer o socialismo poder entrar na sociedade. Porque eles já descobriram que o comunismo não entra goela seca, ou seja, ele não entra goela seca de ninguém. Então o que eles fazem? Eles vão lá e misturam umas coisas para poder fazer entrar, né? E é isso que tem que entrar dentro da sua cabeça. É isso que você tem que ser mais sutil para poder observar esse tipo de coisa, para poder observar que tanto o anarcocapitalismo, que é o que eu acredito, né, quanto também o comunismo, são duas utopias. Eles são atingidos por formas mais rasteiras, mais básicas, mais grosseiras, né? Que é o socialismo, a social-democracia, né? Que é o capitalismo, né? No caso do anarcocapitalismo, é o capitalismo, o sistema de trocas. E no caso do comunismo, são as ideologias, né? As sociais-democracias, né? Né? Mas o socialismo está presente ali, só que não em doses cavalares como o comunismo, tá? Porque ali, as pessoas ali, elas trazem aquelas ideologias porque elas almejam o comunismo. Tanto que você pode ver que esses países, todos eles fazem a defesa um dos outros. E toda pessoa que é socialista faz a defesa desses países. Por quê? Porque está tudo ligado. Né? A China faz a defesa da Rússia, a Rússia, né? Faz uma defesa para a China, a Venezuela apoia a Rússia, Cuba, né? apoia, né? A Venezuela, apoia a Rússia. Então, assim, por quê? Porque isso que acontece, né? É a ideologia que está sendo colocada, que é bem parecida, que são ideologias semelhantes que estão sendo colocadas para se atingir um fim maior, que é o comunismo, porque todos eles são realmente todos eles são ideologistas, né? Ou seja, eles carregam essa ideologia, né? E praticam essa ideologia dentro do presidencialismo, dentro das sociais-democracias, né? Eles vão infundindo essas ideias, tá bom? Então, quando você diz que o fulano lá, aquele país é socialista, é porque ele está sendo governado por esse tipo de pessoa, idealista socialista, né? Então você tem que entender isso, tá? E não interessa a Venezuela lá, é uma república federativa. Ah lá, olha lá para você ver, é uma ditadura aquele negócio. Por quê? Porque a ideologia que está lá em cima, que está sendo colocada lá em cima, é assim uma ideologia socialista. E só uma besta não consegue entender isso. Só uma besta não entende isso, tá bom? Então um grande abraço, fui.